Bom dia, muito bom dia, disciplinados. Esse é um assunto que nós vamos falar hoje, disciplina. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão na série do cativeiro financeiro, a terra prometida, 40 dias para prosperar. E hoje nós já estamos no 30º dia, faltam 10 dias, 10 lives para nós completarmos o nosso trajeto de 40. Eu vou convidando as pessoas aqui, se você puder faça o mesmo. Clica lá naquele último ícone à direita e vá convidando as pessoas. Eu vou fazendo isso aqui. Se você puder, vai fazendo o mesmo aí, vai convidando as pessoas para estarem conosco nessa live e poderem viver essa transformação. Eu vou aqui, ó, clicando. Vamos lá, para que a gente possa ser um canal de bênção e possa ir sendo usado para transformar a vida de algumas pessoas. Então eu estou convidando aqui, você convida aí, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer esse conteúdo chegar o mais longe possível. Vamos para cima, gente. Estou aqui, ó. Estou convidando algumas pessoas que o Instagram vai colocando aqui para mim numa lista. E se você puder, vai fazendo o mesmo aí. Talvez você está entrando aqui e está recebendo um convite. É porque o Instagram foi sugerindo aqui o seu nome para entrar e eu estou clicando, tá bom? Então, vamos lá, eu já estou convidando aqui essas pessoas para estarem conosco. E se você puder, faça o mesmo. Deus abençoe a sua vida. 30ª live de um total de 40. E fiquei com a impressão que ficou meio escuro aqui agora. Gente, me diz que como que tá aí. Mais um momento de aprendizado. Isso mesmo. Eliezer. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Aleta. Bom dia, Denilson. Bom dia, Rosana. Bom dia para todos vocês. Fiquei com a impressão que ficou meio escuro, né, gente? Ver como é que tá aí, vão me falando aí, mas tá dando para me ver, né? Fiquei mais escuro, mas tá dando para me ver. Então, nós estamos nessa série do cativeiro financeiro, a terra prometida, 40 dias para prosperar. Achei que ficou estranha a imagem, fala para mim como é que tá aí. Me diz aí, gente, como é que tá legal para vocês? Pra gente prosseguir daqui. 40 dias para prosperar. É um trajeto que nós estamos fazendo. Ah, legal, Ingrid, obrigado. Então, algo que o Senhor colocou no meu coração, às vezes as pessoas me perguntam, Rezende, por que 6 e 17? Então, tudo isso, na verdade, foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Que eu devia fazer essas lives, seriam 40 lives, dia de semana, 6 e 17 da manhã. O 6 tem a ver com a dependência do homem de Deus, né? Quando Deus criou o mundo, ele foi criando o mundo e o homem foi criado no 6º dia. O 1 é o início de tudo e é disso que nós estamos falando, do início de uma nova jornada, 2025, o melhor ano das nossas vidas até então. E se você está entendendo, coloca a mãozinha aí, se você recebe essa bênção, se você está se posicionando, inclusive no mundo espiritual, para que 2025 seja o melhor ano da sua vida até então, coloca a mãozinha aí. E o 7 é o número da perfeição. Então, 40, simbolizando quando o povo hebreu esteve no cativeiro e foi tirado, foi libertado por Deus do cativeiro e começou a caminhar rumo à terra prometida. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos caminhando rumo à terra prometida, para que 2025 possa ser o melhor ano das nossas vidas até então. Se você puder, clica aí, comenta, diz de onde você é, clica no aviãozinho, convida mais pessoas. Vocês veem que tem dias que parece que o Instagram ele vai podando a gente e segunda-feira já é um dia naturalmente mais complexo, mas a gente tem um número de pessoas na live bem menor do que costuma entrar. Então vamos nos unir para a gente poder quebrar isso, ok? Para que a gente possa abençoar um número cada vez maior de pessoas. A Rosana está falando de Santos, legal, Rosana, hoje eu também estou em Santos. A gente ministrou
Sexta e sábado nós aconselhamos, eu e a Ana, lá no SOS Casamento. Quem não conhece precisa conhecer, maravilhoso. E no sábado a gente ministrou até a noite. Saímos lá da Terra de Milagres por volta de meia-noite. 5 horas da manhã a gente já estava na estrada rumo a Santos. Eu estou em Santos. Ontem chegamos em Santos bem cedo. A gente veio prestigiar o batismo do meu sobrinho e do Daniel. E foi lindo demais na Lagoinha Santos. Rever os amigos da Lagoinha Santos, esse tempo maravilhoso, esse avivamento que estão vivendo na Lagoinha Santos. Se você é da Baixada e não conhece a Lagoinha Santos, vai fazer uma visita na Lagoinha Santos, de Valinhos. Bom dia, Aleta. E vou ficar por aqui. Hoje nós temos CRI, Cristãos Empreendedores. Hoje, aqui na Cantina Liliana, hoje à noite nós temos CRI. Amanhã a gente tem a gravação, numa participação na Band, mais alguns compromissos aqui em Santos. Quarta eu tomo a minha infusão e parto para Bragança de novo. Quarta noite a gente vai estar reunido com a liderança da igreja, que hoje nós somos membros, a família Debaixo da Graça, e a gente vai estar falando para os líderes, vamos estar apresentando o nosso planejamento, o que a gente espera, qual é o objetivo para cada ministério e aonde a igreja, a família Debaixo da Graça, vai chegar em dezembro de 2025. Importante a gente planejar. A gente já fez live aqui sobre objetivos, falando da importância de objetivo. Então a gente precisa levar isso para todas as nossas áreas da nossa vida. Bom, vamos entrar no assunto de hoje. Então o tema da série de lives é do cativeiro financeiro à terra prometida, 40 dias para prosperar. E se você recebe essa bênção, que 2025 vai ser o melhor ano da sua vida até então, e eu digo até então, porque 26 vai ser melhor, 27 vai ser melhor, 28 vai ser melhor. Coloca aqui para mim, reage, coloca o nosso amém aqui, aquele emoji do amém. E eu quero te lembrar que quando você participa, seja com emoji, seja fazendo, como a Rosana comentou aqui, que são de Santos, a Ale está dizendo que é de Valinhos, você ajuda com que o Instagram entenda que o assunto é relevante e possa levar mais longe, possa avisar para mais pessoas que nós estamos ao vivo e que o assunto é relevante e transformador. E é isso que a gente quer, que o assunto seja de fato relevante e transformador. É a sua forma de ajudar, de contribuir, compartilhando essa live, curtindo, comentando, reagindo. Dessa forma você nos ajuda, tá bom? Então, vamos em frente, vamos orar para que a gente possa entrar no assunto de hoje, que é como a disciplina leva à liberdade financeira. Muitas pessoas nem sabem o que é liberdade financeira. Hoje nós vamos falar sobre isso e qual é o papel da disciplina na liberdade financeira. Então, se esse assunto é importante para você, fica por aqui, não sai e compartilha, leva o mais longe possível, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer por essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos com o seu povo, Senhor Jesus. Pai, para mais um dia de conteúdo, Senhor Jesus, de um assunto que vai nos inspirar para que nós possamos viver uma grande transformação na nossa vida, quebrando, Senhor, toda a corrente que nos aprisionava àquela situação de escravidão, aquele cativeiro, e para que possamos, Senhor, nos preparar para adentrar a terra prometida. Pai, toca o coração dos meus irmãos que estarão aqui ouvindo esse assunto, esse conteúdo, para que possam de fato, Pai, serem transformados, que permitam que o Senhor entre na vida deles e gere toda a transformação. Que eles possam ser canal de bênção, Senhor Jesus, compartilhando esse assunto, compartilhando essa live, compartilhando essa série nos seus grupos de igreja, grupos de família, grupos de amizade, Senhor, para que mais pessoas sejam abençoadas, Pai. É isso que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lembrar, quando você comenta, quando você compartilha, quando você reage com o nosso símbolozinho do amém lá, você está recebendo as bênçãos e você está nos ajudando que esse assunto chegue mais longe. Quero te lembrar, aqui na nossa série de lives, nós parabenizamos a disciplina, e é o assunto que nós vamos falar hoje.
como a disciplina leva à liberdade financeira. Então, se você está participando hoje, se você vai participar de todas as lives da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, estaremos por aqui. Você faz um comentário, como a Rosana fez ali, ó, printa a tela para mostrar, eu estava na live, me manda na sexta-feira que você recebe um e-book com o conteúdo da semana inteira, porque essas lives não ficam gravadas, porque o Instagram mais cedo ou mais tarde vai tirá-las, então nós tiramos antes daqui. A gente tem procurado subir para o YouTube e elas estão sendo trabalhadas e entrando na nossa plataforma, no nosso curso, Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, ok? Então, se você é disciplinado, se você tem participado das lives, não deixe de tirar essa foto e compartilhar nos seus grupos e dizer o que tem feito. Eu também quero saber qual é o resultado que participar das lives tem feito na sua vida. Tenho recebido alguns testemunhos e eu quero o seu testemunho. Manda uma mensagem para mim, conta o que tem acontecido, quais as mudanças que você já tem percebido. Para mim, isso é muito importante, ok? Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre... O nosso objetivo é sair do cativeiro financeiro, de um tempo de endividamento, um tempo de estagnação. Lembrando que mais de 70 milhões de brasileiros hoje vivem endividados. O endividamento é uma das 3 principais causas de divórcio no Brasil, uma verdadeira maldição, maldição. E isso, então, esse é o nosso objetivo. Mas não é só o endividamento, a estagnação. Pessoas que olham para anos atrás e continuam com o mesmo patrimônio que tinham há anos atrás. Então, sair desse cativeiro e entrar numa terra prometida. Uma terra prometida que muitos de nós, da minha geração, ouviu dizer como se fosse feio, como se fosse errado. Desejar ser próspero, desejar ser rico, inclusive. E eu quero te lembrar que boa parte dos personagens que aparecem na Bíblia, se você for pegar, Abraão era muito rico, Davi era muito rico, Salomão era muito rico, Jacó era muito rico, então todos homens muito ricos, Jó era muito rico, Ló era rico, José de Arimateia, quando Jesus morre, ele vai lá e consegue, ele tem uma influência, ele é rico, ele pega o corpo de Jesus para poder fazer um enterro para Jesus. Todos homens muito ricos, muito ricos. Então, para que você não venha a pensar assim, não, porque se eu for muito rico, muito tempo eu trabalhei essa ideia na minha cabeça, eu já disse aqui, eu já orei para não ser rico e hoje eu oro pedindo, Senhor, esquece aquela besteira, eu não sabia o que eu fazia, Senhor. Então pode me prosperar, eu quero ser rico sim. Eu tenho um objetivo para o dinheiro e então assim, não tem problema, pode fazer em mim, Senhor, pode fazer em mim. Então, nós precisamos entender isso, nós precisamos sair desse cativeiro que faz com que nós dependamos de pessoas, às vezes ímpias. Quantas vezes eu trabalhei em empresas na minha vida de pessoas que não tinham princípios e eu me sujeitava ou por ignorância ou porque é uma questão de sobrevivência a ter comportamentos desalinhados com aquilo que está na Bíblia que nós devemos ter. Por outro lado, hoje, empresário, líder de alguns negócios, nós conseguimos no dia a dia, ajudar a pessoas a conhecerem a Jesus, ajudar pessoas a conhecer a Jesus. Então, ontem, por exemplo, eu estou aqui em Santos, e eu fiz uma entrevista esses dias, a última entrevista nos nossos negócios sempre é comigo, e fiz uma entrevista com um rapaz aqui da Baixada, e ele não conhece Jesus, e não tinha tido uma intimidade. Eu falei, cara, eu vou estar aí, e eu quero te fazer um convite, ó, você está contratado, você vai vir trabalhar com a gente, você for aprovar no processo, eu queria te fazer um convite, eu quero te conhecer. E eu queria te fazer um convite que você encontrasse comigo na Lagoinha, Santos. Eu vou estar aí, vou estar nos cultos e gostaria que você estivesse lá. E já que você não conhece, é uma visita, sem compromisso, você vai ver o que você acha. E ontem, para a glória de Deus, ele esteve conosco na igreja
E no final do culto eu fui conversar com ele e ele ontem, por exemplo, ele entregou a vida para Jesus. A primeira visita que ele fez à igreja, ele entregou a vida para Jesus. Você ser um empresário, você ser um líder, você ser um empreendedor, te possibilita direcionar pessoas que estão perdidas para que elas encontrem Jesus, ok? Para que elas encontrem. Por outro lado, quando eu preciso trabalhar na empresa do ímpio, muitas vezes, por uma questão de sobrevivência, alguns cristãos são influenciados a andarem fora dos caminhos do Senhor. Então, é muito importante que nós possamos ser prósperos para ajudar na obra. É muito importante que a gente possa viver tudo aquilo que Deus sonhou para nós e que nós não bloqueemos as bênçãos que o Senhor tem para nós. Então, é importante não só sair do cativeiro financeiro, desse momento de endividamento, e a gente já percebeu que isso é um padrão, quebrar isso, estagnação, e entrar na terra prometida, viver uma vida próspera. Se não fosse para viver, não estaria na Bíblia, ok? Então, nós podemos, e é isso que nós queremos, viver o que o Senhor tem para nós. É isso que nós queremos. Não bloquear nada que o Senhor tem para nós. E alguns de nós bloqueiam. Durante todo esse tempo que eu e a Ana temos ajudado, aconselhado pessoas e casais na questão financeira, a gente percebe. Gente, vai participando comigo, coloca o amém, comenta de onde você é, concorda, discorda, traz versículo. Essa participação é muito interessante. A Cássia está dando um bom dia e desejando uma semana abençoada para todos nós. Muito obrigado, Cássia, e assim seja para você também, viu? Deus abençoe a sua vida. Então, é muito importante que nós possamos entender isso e quebrar essa maldição. R. Soares dizendo que é do Rio de Janeiro, glória a Deus. Então, vamos lá. O que nós precisamos entender? Quebrar essa maldição. Eu tenho dito que algumas pessoas vivem como se fosse num lixão. Um lixão, ou seja, as dívidas e a estagnação são como ratos e baratas, e as pessoas matam esses ratos e baratas, só que como elas moram num lixão, os ratos e baratas voltam. Se você está entendendo, coloca um amém para mim aqui, ok? Então eu tenho dito que a questão financeira, ela é muito mais do que natural. Paulo diz que nós somos, a palavra de Deus diz que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Então nós precisamos entender que a nossa vida financeira, ela não está só no natural. Isso explica porque alguns têm 2, 3 faculdades, é poliglota e trabalha no Uber 15 horas, sabe, se virando para tentar ganhar alguma coisa para pagar as próprias contas. Enquanto isso, 40%, gente, olha como é forte, 40%, 4 de cada 10 bilionários do mundo, ok? Não tem nem faculdade, nem graduação. Então, com certeza, tem uma chave aí. Quando a minha mãe dizia, quando eu era pequeno, filho, você precisa estudar para você ser alguém, essa não é a história inteira. Nós, de fato, precisamos estudar. Isso não é uma apologia para que as pessoas não estudem, não se desenvolvam. Mas é que isso não é tudo. Só estudar não resolve. Nós precisamos de mais algumas coisas. E não é qualquer coisa, porque essas outras coisas, elas têm um peso maior no nosso resultado financeiro do que o próprio estudo. Então, o que é? Quantas pessoas eu já ouvi dizer, bilionários, que dizem, eu não tenho faculdade, mas eu tenho contratado no meu time uma série deles que tem faculdade, pós-graduação, são poliglotas. Quantos dizem isso? Então, o que é esse algo mais? Tem uma dimensão que eu costumo dizer que é espiritual. Se nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo, as questões espirituais têm um peso muito grande nos nossos resultados, em todas as áreas da vida. Mas hoje nós estamos falando sobre finanças. E existe uma outra dimensão que tem um peso muito grande, que é a dimensão emocional. Isso mesmo, nossas histórias, nossas crenças, aquilo que nós acreditamos. Nessa série de lives, cada dia a gente traz um tema que ele é mais espiritual, ele é mais emocional, ele é mais natural. Nós precisamos trabalhar nas 3 áreas. Só que nós precisamos entender que 55% dos nossos resultados é espiritual. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aí, pelo amor de Deus, participa comigo.
30% dos nossos resultados é emocional. As nossas crenças, o que nós vivemos, o que nós ouvimos, tem um peso muito grande. E 15% dos nossos resultados é natural. Então tem a ver com quanto a gente ganha, onde a gente investe, qual a rentabilidade do que a gente investe, o nosso orçamento. E aí 15% é isso. 30% eu preciso quebrar crenças que todos nós construímos na nossa infância. E 55% é espiritual. Na minha infância, eu morei numa casa que não tinha água, não tinha luz encanada. Eu passei por situações, mesmo quando tinha luz, corte de despejo, despejo, corte de luz. Eu me lembrei disso recentemente, por causa de uma história que eu ouvi, que quando eu tinha, sei lá, cerca de 10 anos, ou de 8 a 10 anos, nós vivemos uma fase tão complicada financeiramente, com meu pai, com a minha mãe, eu era criança, que papel higiênico era luxo. Papel higiênico era luxo. Presta atenção, você talvez nunca tenha passado por isso, algo de primeira necessidade, papel higiênico, sabonete era luxo, shampoo era luxo. Algum tempo atrás, eu me recordo de fazendo compras e comprando papel higiênico como se fosse ter a Terceira Guerra Mundial e o mundo fosse acabar, e eu comprando papel higiênico. E aí me dei conta o quanto isso tem um peso na minha vida até hoje. Porque, por que eu compro tanto papel higiênico? Porque quando eu era criança eu ficava sem papel higiênico. Então agora que eu posso, eu não quero mais ficar sem papel higiênico. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Isso mostra também por que algumas pessoas compram de forma compulsiva. Pode ter uma ligação emocional com a falta lá, com a sua privação quando você era criança. E hoje você fala, eu não quero mais sentir falta disso. Nós já falamos de um caso aqui também, onde uma menininha, os pais se separaram e com cerca de 8, 9 anos, quando o pai pegava ela, e não era frequente, o pai dizia para ela, minha princesa, pode pedir o que você quiser pro papai. E uma criança de 8, 10 anos pede o quê? Pede sorvete, pede bala, às vezes pediu uma sandália que ela queria, um brinquedo. E era tudo muito disponível para o pai naquele momento e ele tinha condições de comprar. Uma criança dessa não vai pedir uma Ferrari, por exemplo, né, gente? Uma cobertura. E aí, ela significou de alguma forma que o comprar, ter o que ela quer, ouvir sim, é um gesto de amor. Então ela hoje tem dificuldade de dizer não, porque ela entendeu que dizer sim é um gesto de amor, e para ela, quando ela não pode comprar, ela não está sendo amada, se você entendendo. Então nós precisamos resolver essas questões. Eu costumo dizer que nós precisamos fazer duas viagens. Primeiro, uma volta ao passado. Vamos entender onde determinadas crenças entraram na minha cabeça, na minha mente, mas elas não são uma verdade que o Senhor Jesus tenha me entregue, ok? Mas é algo que entrou na minha cabeça pela vivência, histórias que nós vivemos, e depois nós precisamos fazer uma segunda viagem. A primeira é ao passado, eu entendo, muitas vezes isso está ligado à minha infância, principalmente do 0 aos 12 anos, ok? Depois eu preciso fazer uma segunda viagem, que é uma viagem à origem. E que viagem é essa origem, Rezende? Que origem é essa? É aos planos de Deus. Como era para ter sido. Tinha um caminho traçado, em algum momento, alguma coisa que eu vivi, eu saí do caminho, eu preciso voltar para o caminho. Por isso que eu digo, o espiritual, eu preciso voltar nos planos de Deus, aquilo que já está escrito na palavra dele, ele não precisa falar de novo. Então eu só endireito a minha vida. Então se você está entendendo, coloca um amém aqui, participa, compartilha quem é que precisa, quem que você conhece que precisa viver a bênção de sair do cativeiro financeiro, entrar na terra prometida, quebrando ciclos de maldição, de endividamento, de estagnação e vivendo uma prosperidade. Então, o tema de hoje, como a disciplina leva à liberdade financeira. Então vamos lá, primeiro, o que é liberdade financeira, Rezende? Deixa eu te explicar uma coisa, liberdade financeira, imagina que você pudesse fazer o que você não precisasse fazer as coisas por dinheiro, ok? Quem quer isso? Coloca aqui para mim um amém. Imagina que você não precise mais fazer nada para ganhar dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Alguns homens realmente preocupados com o futuro da humanidade têm uma preocupação muito grande com isso. Deixa eu te explicar uma coisa.
O mundo está indo por um caminho onde hoje os carros estão se tornando autômatos, ou seja, eles dirigem sozinhos, não precisa mais de motorista. Elevador, quem aqui é da época que lembra? Todo elevador tinha um assessorista, né? Não está tendo mais. Eu sou da época que o ônibus tinha um motorista e um cobrador. Não precisa mais. Então, o mundo está indo, já existem caminhões autômatos. Então, assim, um caminhão já atravessou os Estados Unidos de costa a costa sem necessidade de motorista. Nos países de primeiro mundo, no Brasil está começando, mas nos países de primeiro mundo, não é raro você chamar um táxi, chamar um Uber e ele não vir mais um motorista, ele vem só o carro e ele te leva para onde você quer. Então, assim, existe um porto nos Estados Unidos, um porto, que tem 6 pessoas que trabalham nesse porto. O resto são máquinas e robôs. O que eu estou querendo te dizer com isso? Com o advento da inteligência artificial, muitas profissões vão desaparecer. A organização, o Banco Mundial, ele estima que para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho hoje, durante a vida útil delas, elas terão 5 profissões. Por quê? Porque as profissões vão desaparecer numa velocidade muito rápida. Então, a pessoa vai começar a trabalhar numa profissão, essa profissão vai sumir, vai desaparecer. E eu não estou falando de profissões, eu estou falando profissões que sempre tiveram sabe assim, uma coisa muito... As pessoas sonhavam, por exemplo, medicina, direito, muitas das profissões vão desaparecer. A inteligência artificial vai fazer projeto, vai rodar peça para advogado. Hoje, se você entrar no ChatGPT, você já cria um contrato muito legal, você não tem, está diminuindo a dependência das pessoas. Então, qual que é a preocupação? Vai haver um tempo onde haverão pouquíssimos empregos. E se não houver uma renda social, as pessoas vão morrer de fome. Então vai precisar ter uma renda social. Mas nem é sobre isso. Então vai haver um tempo onde você não vai precisar sair de casa para ganhar dinheiro para pagar suas contas. O dinheiro vai cair na sua conta. Se você não tiver um propósito, se a sua vida não tiver um sentido, porque hoje a maioria das pessoas pulam da cama para levantar porque precisam de dinheiro, ok? Para poder pagar contas. Se você não precisasse levantar da cama para ganhar um dinheiro, para pagar a conta, o que te faria levantar da cama? Essa é a pergunta que eu quero que você responda. Essa é a pergunta que eu quero que você responda. Porque, senão, a questão da depressão, da ansiedade, ela vai cada vez aumentar mais. Muito mais. Muito mais. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aí, dá um amém para mim. Mas eu quero te falar de uma outra situação. O que Deus tem para nós é uma liberdade financeira. O que é a liberdade financeira e o que todos nós precisamos ter um objetivo? É não precisar trabalhar para ganhar dinheiro. Ô Rezende, mas como isso é possível? Gerando renda passiva. Se você já ouviu falar, coloca a mãozinha aqui. Renda passiva. O que é renda passiva? É assim, ó. Vamos dizer que você faça uma conta, uma planilha, que eu sempre digo aqui que você precisa ter de orçamento, e você conclua o seguinte, cara, eu preciso de 10 mil para pagar minhas contas e dá para eu viver, inclusive para eu ter meus momentos de lazer e tal, 10 mil. Vamos dizer que esse seja o tamanho do seu padrão de vida. Imagina que você tivesse todo mês caindo na sua conta uma renda passiva de 11 mil, de 12, e você precisa de 10 para viver. Isso é liberdade financeira. Pô, mas como se constrói isso? Um nível de investimento, por exemplo, né? Um patrimônio, ativos, aluguéis, aonde você tem todo mês caindo na sua conta um dinheiro que você não precisa sair de casa para trabalhar para poder ter. Ok. Então, se você não tiver um sentido na vida, não tiver um propósito, o que faz você levantar da cama? Ok? Mas não é só isso. Não é só isso. Para você construir isso, eu costumo dizer, e no nosso livro Faça as Pazes, no nosso curso a gente fala disso, você precisa juntar 120 vezes o seu custo fixo, ok? Então, para uma pessoa que tem um custo todo mês de 10 mil, ela precisa ter 1.200.000 aplicados
ok? Eu estou te dando aproximadamente 1.200.000, que vamos dizer que você consiga uma rentabilidade de 1%, só para os números ficarem redondos, você vai ter 12 mil na sua conta todo mês. Você precisa de 10 para viver, mais 2 vão continuar fazendo o seu valor crescer e a inflação não vai engolir a sua renda passiva, ok? Vontade de aprender a usar o que já tenho é o que me move. Boa, 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 Eliezer. Então vamos lá. Então, essa renda passiva, ela vai te gerar o quê? Liberdade. Liberdade. É por isso que a gente fala de liberdade financeira. Mas não é só liberdade financeira. Eu vou te falar, por exemplo, de liberdade geográfica. Porque presta atenção, você não está preso a um emprego que você precisa entrar às 7 e sair às 17. Você pode estar em qualquer lugar. Porque o que te move não é mais dinheiro, o dinheiro vai cair na sua conta de qualquer forma. Então você tem liberdade geográfica. Deixa eu te lembrar, hoje eu estou em Santos. Quarta-feira eu vou para Bragança. Ainda esse mês eu vou para o Rio. Então imagine que você pudesse estar em qualquer lugar do mundo, ok? Ó, eu quero ir para o interior. Vai para o interior. Não, agora eu quero estar um tempo na praia. Não, agora eu quero estar um tempo... Imagina, liberdade financeira. Isso que eu tô... Liberdade financeira te dá liberdade geográfica e te dá liberdade de tempo também. Você tem liberdade. Você não fica mais preso. Desculpa, o que as pessoas mais ricas do mundo compram das outras? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Presta atenção, que eu vou te dizer agora é muito forte. Sabe, quando você tem um emprego, sabe o que você está vendendo? Presta atenção, você sabe o que você está vendendo? Você está vendendo a sua vida. É isso que você está vendendo. Por quê? Porque você assume um compromisso, por exemplo, de segunda a sexta. Você pode até ter vontade de fazer outras coisas, mas você não vai fazer, porque você tem um compromisso de estar das 7 às 17 naquele lugar. Então o que você vendeu, na verdade, foi a sua vida. Ninguém é livre de verdade se tiver que estar num lugar que não é ali que você vive o seu propósito. Eu não sei você, mas eu trabalhei em lugares que eu não gostava, fiz coisas que eu não gostava, que não era o meu propósito. Então assim, eu nasci para ser uma faca, por exemplo, ok? E me colocaram para trabalhar com uma chave de fenda, uma faca tirando parafuso, me machucava aquilo. Se você está entendendo, pelo amor de Deus, coloca a mãozinha aqui. Então, eu nasci para ser uma faca, eu devia estar cortando pão, cortando carne, mas as pessoas me pegavam e me colocavam para desparafusar, para tirar parafuso. Isso machucava a minha cabeça, você consegue entender? É isso que eu estou dizendo. Então, quando você constrói liberdade financeira, você diz, não, e normalmente, quando uma pessoa conquista a liberdade financeira, ela produz muito mais e ganha muito mais, porque ela pode fazer aquilo que ela nasceu para fazer. Só que isso só faz sentido se você tiver um propósito de vida e se você saber para que nasceu. Porque é um perigo uma pessoa ter liberdade financeira, isso acontece às vezes com alguns herdeiros, quando ela não sabe para que nasceu, ela corre o risco de cair em depressão, porque ela diz, para que eu vou levantar da cama? Porque eu não sei para que eu nasci. Eu não tenho a pressão de ter que ter dinheiro para pagar a luz, a água, está tudo pago. O dinheiro vai cair na conta, eu levantando ou não levantando. Então, você não levanta. Então, eu costumo dar um exemplo quando eu estou palestrando assim. Imagina que você tem um filho de 4 anos e ele te peça... você está fazendo um churrasco com aquela faca grande e ele te peça a faca. Você vai entregar a faca? Não, não vai. E por que tu não vai entregar a faca? Né? Porque essa faca na mão de uma criança de 4 anos pode machucar ela própria e pode machucar os outros. Você está entendendo isso? Agora, se esse mesmo filho, agora com 20 anos, te pede a faca, você vai entregar a faca? É muito provável que sim. Por quê? Porque agora ele tem maturidade. Se você está entendendo, coloca a mãozinha. O problema não é a faca. O problema é o grau de maturidade de quem está com a faca e vai usar a faca. Então presta atenção, por que a maioria das pessoas são protegidas para não serem livres financeiramente? Porque não tem maturidade para serem livres.
Porque se não precisar acordar de manhã, pular da cama, entregar, se não for preciso que trabalhe bem, que entregue o melhor, ok? Essas pessoas vão ficar depressivas, a vida vai perder o sentido, elas vão acabar com a própria vida, ou elas vão deixar a vida acabar sozinha, mas elas não vão viver um propósito. Então, você precisa construir a sua liberdade financeira, mas também precisa amadurecer num propósito. O que é que você faz bem? Qual é a sua transformação? O que te faz pular da cama de manhã? São as obrigações? Ou é um propósito que você tem para viver, uma transformação para gerar na vida das pessoas? Se você está entendendo, pelo amor de Deus, coloca aqui, ó. Então vamos entender isso. Agora, a liberdade financeira é para você, mas é uma questão de amadurecimento. Por que aquele povo não saiu direto do cativeiro para a terra prometida? Falta de maturidade. E eles ficaram rodando, e vou te dizer, a geração que saiu do deserto nem entrou na terra prometida, a maior parte deles. Por quê? Falta de maturidade. Os que nasceram no deserto, alguns ali estavam prontos e puderam entrar na terra prometida. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Então, é importante que você tenha disciplina. E que do que eu estou dizendo? Existem pessoas entrando aqui desde a primeira live, recebem os e-books, anotam, tomam decisões, colocam em prática, fazem planilha de orçamento, agora fazem lista de compra antes de ir para as compras, relacionaram as dívidas, estão negociando as suas dívidas do maior juros para o menor, ou seja, disciplina. Presta atenção, você ir na academia um dia e voltar daqui um mês é desperdício. Ou você vai, por exemplo, 3 vezes na semana, no mínimo, ou não adianta ir. Não adianta. Não adianta você fazer dieta para ter mais saúde uma vez por mês. Ou você faz frequentemente, ou não é o que você faz esporadicamente que gera os seus resultados. Mas é o que você faz com disciplina. Por que algumas pessoas se tornam prósperas? Porque todo mês elas vão lá e fazem uma aplicação. Todo mês elas tiram como se fosse uma conta, uma parte do dinheiro, e elas investem. E elas não abrem mão, elas são disciplinadas. Não importa que no começo você tenha pouco resultado. Deixa eu te falar o que diz a palavra de Deus. Lucas 16:10 diz assim: aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Eu vou repetir. Aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Para a galera aqui de Santos, da Lagoinha Santos, que está acostumada a ver a nossa igreja bombando, 5.000 pessoas passando no domingo, 200 pessoas aceitando Jesus. Ontem teve batismo, enquanto estava tendo culto, estava tendo batismo, 200 pessoas sendo batizadas. Você não sabe, mas o pastor Daniel já pregou para 2 pessoas, e uma delas era a esposa dele, a pastora Renata. E eu tenho um vídeo no YouTube que ele conta essa história para nós. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Pessoas prósperas, elas investem R$100 por mês, e quando elas oram lá, falam: ai, tá dando tão pouquinho, 100 virou 101. Aí ela, no outro mês ela bota de novo, fala: ai, tá dando tão pouquinho. Mas ela é fiel no pouco, é fiel no pouco. Presta atenção, pessoas prósperas, elas são disciplinadas, elas são pacientes. E quando você é paciente na área financeira, você se torna paciente em todas as áreas, porque você se torna uma pessoa paciente. Então você vai ter paciência com a sua esposa, paciência com o seu marido, paciência com seus filhos. Por quê? Porque você desenvolve a paciência. Se as pessoas soubessem o quanto o recurso financeiro ele pode nos transformar como pessoa, e nós vamos colher frutos não só na questão financeira, mas em todas as áreas da nossa vida. Pelo amor de Deus, se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Então, nós precisamos ser disciplinados. Existem pessoas que entram aqui uma vez, vai entrar daqui 10 dias de novo, 15 dias de novo, não vai funcionar. Existem pessoas que compram o nosso curso, faça as pazes com o seu dinheiro. A maioria não compra e aí vai continuar vivendo no lixão. Uma parte compra, mas não faz o curso. Preste atenção, se você fizer uma pesquisa, a maioria das pessoas que compram um livro não lê o livro. A maioria das pessoas que compram um curso faz 1, 2, 3 aulas e para na metade. A maioria das pessoas param na metade. Henry Ford, um dos homens mais ricos e mais prósperos que já passou por essa terra, ele dizia: a maioria das pessoas não fracassa, a maioria das pessoas desistem. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. A maioria das pessoas não fracassam, elas desistem.
Desistem. Eu conheço pessoas que foram tirar a habilitação e elas foram reprovadas na primeira, na segunda, na terceira e falaram, isso não é para mim, eu vou parar. Eu falo, não para, não para. Se você está no deserto, a única coisa que você não pode fazer é parar, pelo amor de Deus. O deserto é inóspito, você vai morrer. Você tem que continuar caminhando, continua caminhando, não para. Não para, continua. Se você fizer 30 vezes, 1 hora tu vai passar. E quando a sua habilitação estiver pronta, a sua não vai valer menos do que a minha, que passei de primeira. O policial militar não vai te parar amanhã e vai olhar a sua habilitação e vai falar, tem vergonha não? Reprovou 30 vezes, meu filho? Não, não tem marca, não tem. Você vai ter a mesma força, então presta atenção. Você precisa ser disciplinado. Todo mês você vai pegar um percentual, por menor que seja. Se você tiver endividado é 1%, se não tiver é 10% no mínimo. E logo no começo é uma conta e todo mês. Existe algo no Brasil, uma mágica, né? Não é só no Brasil, mas no Brasil por causa dos altos juros, juros compostos. Você está entendendo? Coloca a mãozinha aqui para mim. A mágica, presta atenção. Se um menino com 14 anos de idade hoje entra no mercado de trabalho ganhando um salário mínimo por mês, se ele decide separar R$160 por mês e investir num investimento que dê 1%, só para ser didático, ok? 1% por mês, com 35 anos que ele tiver lá colocando, ele vai ter, sabe quanto? 1 milhão. É isso mesmo, R$160 por mês, aplicando algo que renda 1%, só que ele vai esquecer que esse dinheiro está lá. E todo mês ele vai botar mais 160, mais 160, mais 160. O que vai acontecer 35 anos depois? Ele vai ter 1 milhão. E se continuar rendendo 1%, que renda ele vai ter? 10 mil por mês. Quantas pessoas você conhece que começaram a trabalhar com 14 anos, que hoje tem 50 anos e que recebe, tem uma renda passiva de 10 mil por mês? Quantos você conhece? Algumas pessoas prezam por segurança e eu respeito, mas pagaram INSS a vida inteira. E quanto recebe hoje de aposentadoria, pelo amor de Deus? Então entenda algo. Hoje, se o seu filho está entrando no mercado de trabalho, você tem que dizer para ele, filho, só que ele tem que ver o seu exemplo, porque não adianta você dizer para ele se você não faz, mas você tem que dizer para ele, 50% do quanto você ganha tem que ser aplicado. O seu padrão de vida tem que ser coerente com apenas 50% de quanto você ganha. Não pode ser com mais do que isso. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Para um jovem que está entrando no mercado de trabalho, isso não é difícil, porque ele já vive na sua casa. Então essa é a direção que o pai pode dar para que a futura geração, os seus filhos, entrem na terra prometida. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aí. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa fazer isso. Então, você precisa estabelecer um orçamento mensal e precisa ser fiel a ele, ok? Quanto você vai gastar de compra? Quanto você vai gastar para comer fora? Ah, a minha renda, eu costumo dizer o seguinte, 10%, tá bom? 10%. Então, se você tem uma renda de 5 mil, você pode gastar para comer fora, viver essas experiências, você pode gastar R$500. É R$500, filhão. Saiu, gastou 100. Vai marcando lá, ó. Eu tenho 400. Pô, saí, gastei 500. Acabou, acabou. Esse mês você não sai mais. Isso é o quê? Disciplina. Disciplina. Disciplina para investir, disciplina para poupar, disciplina para acompanhar. Então, estabeleça um orçamento. Se mantenha comprometido. Se você está entendendo, coloca aí, ó. Comprometido com aquilo que você colocou. No nosso curso Faça as Pazes com o Dinheiro, a gente dá todos os percentuais que as pessoas devem colocar. E reflita regularmente sobre o processo e ajuste necessário. Durante a vida, você vai precisar ir fazendo ajustes. Só que você está acompanhando e você está fazendo. Perdi 30% do meu salário ao ser aposentado por invalidez. Pois é. Então, o Eliezer, acho que é o Eliezer que está dizendo isso. Então, gente, presta atenção. É preciso disciplina. Pessoas prósperas, elas são disciplinadas e elas são pacientes. Porque o cara bota R$100, ele fala, no primeiro ano, quando termina, ele fala, cara, eu tô precisando de comprar umas coisas e isso não tá dando nada, não rendeu nada. Espera pelo milagre em 30 anos, filho. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ser livre. Só que a maioria das pessoas não querem pagar o preço. Você precisa pagar o preço. Nós precisamos, você que está aqui nessa live, que está assistindo todas as lives desde a primeira, você está pagando o preço, precisa pagar o preço. Ah, tem que acordar mais cedo, eu gostava de ir ouvindo música, agora eu estou tendo que ouvir esse cara chato pra caramba falando, ok,
Tem que pagar o preço, querido. Tem lá o nosso curso vendendo, faça as pazes com dinheiro. Tem que pagar o preço. Tem o nosso livro lá saindo. Tem que pagar o preço. Não gosta de ler, tem que ler. Ler. Começa a ler uma página, depois você lê 2 páginas, depois você passa a ler 3 páginas. Tem que ler. Tem que sair dessa zona de conforto. O povo hebreu queria ficar lá comendo lavagem, mas não, vamos caminhar no deserto. Vamos nos preparar para a gente poder entrar na terra prometida. Pelo amor de Deus, se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Presta atenção. Quinta-feira eu vou dar uma aula. Eu prometi no último SOS que eu ia dar continuação da aula que eu dou no SOS, que eu não consegui concluir. Então, se você está aqui e você quer fazer parte dessa aula, vai ser algo diferente, vai ser no Meet. Então, você vai lá no meu Instagram. Filhão, se você não me curte, pelo amor, se você não me segue, me siga. Vai lá na bio do meu Instagram, você vai ver que lá tem uma opção, continuação da aula. Clica lá, se inscreve, é gratuito e você vai poder participar da aula no Meet que eu vou dar de continuação para aquele povo, e eu quero dar essa aula para você também, tá bom? Então é gratuito, quinta-feira à noite, e lá você vai ter todas as informações para poder receber. Se você está aqui nessa live, faz um comentário como o Thiago fez, dá um print, guarda todas essas fotos, me manda na sexta-feira para receber o seu e-book. Se você ainda não recebeu, paciência, você vai receber, tá bom? É o meu compromisso com você e você vai receber, tá? Bom, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Amanhã nós vamos falar do quê, gente? Amanhã nós vamos falar sobre prosperidade e generosidade. Como dar abre portas para receber. Eu quero que você esteja aqui comigo e se comprometa comigo, que você vai convidar pessoas e você vai ter pelo menos mais um convidado aqui comigo, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar porque nós não podemos começar nem terminar nada sem a bênção de Deus. Deus precisa abençoar os nossos planos e eles precisam estar alinhados com a vontade dele. Então, não saia dessa live sem uma oração. Fique por aqui. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero lhe agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui com meus irmãos, Senhor. Estar, Pai, inspirado pelo Espírito Santo, levando para eles a mensagem que o Senhor me entregou para que pudesse ser multiplicada. Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos, Senhor, que eles possam ser disciplinados, Senhor, dedicados, Senhor Jesus, constantes, Senhor, que possam ser transformados, que possam abandonar velhos hábitos e adquirir velhos hábitos para que possam viver uma grande transformação. Senhor, eu não sei a situação dos meus irmãos que estão aqui na live, mas o Senhor sabe. Eu quero pedir por um milagre, Senhor, na vida deles. Talvez tenham pessoas aqui, Senhor, que precisam hoje de um recurso, Senhor, para sair de uma situação, para pagar uma conta. Talvez tenham pessoas aqui que possam ter a luz cortada, possam estar com uma ação de despejo, uma cobrança de um cartão, algo que está lhe roubando a paz. Senhor, eu peço que o Senhor intervenha, Senhor, e faça um milagre na vida desse meu irmão, Senhor Jesus. E que tudo isso aconteça para que o seu nome possa ser glorificado, que esse irmão possa dar glórias ao Senhor, possa compartilhar o milagre que viveu, a bênção que viveu, Senhor. Nós sabemos que a única razão de nós estarmos aqui é para glorificar o seu nome, Pai. Então eu oro por esses meus irmãos, por uma transformação na vida deles, para que o seu nome possa ser glorificado, Senhor. É isso que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Eu espero por você. Amanhã, que horas? 6h17. E por seus convidados. Vamos continuar, mas a partir de amanhã vão faltar 9, hein? Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.